Fala, meus amigos e minhas amigas do Boys Podcast, mais um episódio e hoje a gente vai fazer um episódio aqui. Eu sou o Juninho. Eu já ia falar. Eu sou o velho Juninho. Eu não posso falar. E eu sou o novo sobrinho. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui mais do que especial. Eu até para falar da especialização dessa minha amiga, minha parceira, uma pessoa incrível. Eu vou começar assim, sobrinho, porque ela é palestrante, especialista em comportamento humano, inteligência emocional, sustentabilidade, empreendedorismo, liderança, gênero, diversidade, atendimento humanizado e qualidade de vida. Teremos muitos assuntos. Vai ser muito assunto. Muito assunto. E assim, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente cita empreendedorismo, a gente se arrepia. O olho brilha. O olho brilha. Então, hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui, Carla Galo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Você está à vontade, não está? Muito à vontade. Isso é que importa. O astral aqui está ótimo. Já fizemos uma preliminar. Iniciamos com as preliminares e foi muito bom. Foi legal. Já está tudo tranquilo. Assim, quando a gente fala assim, desse mundo das palestras, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre Carla Galo, eu vejo que também você é militante do mundo feminino, né? Do empoderamento feminino. E é necessário. A gente sabe que a gente vem transformando, a mulher vem cada vez ganhando mais espaço no mercado. E eu vejo que é uma luta sua, sim, principalmente dentro do município de Lauro de Freitas. Não é fácil, a gente sabe que todo mundo fala, poxa, é mais difícil a mulher chegar lá do que o homem. Eu acredito que sim. A mulher tem que se esforçar mais, porque números, é histórico, né? Os números apontam. Acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado. Sempre que uma mulher chega lá, a gente não pode esquecer assim, porque uma chegou, a gente não pode esquecer na hora que ela fala de que isso não é para todas, né? Só fazendo um parênteses, recentemente eu assisti um podcast de uma colega de profissão, de uma palestrante, assim, de âmbito internacional até, e se iniciou assim o podcast falando sobre, poxa, você que é palestrante e que está nesse mundo que ainda é um segmento predominantemente ocupado por homens, a proporção assim é de 70 para 30. Quando a gente fala de palestrantes de sucesso, a gente tem 70 homens para 30 mulheres. E aí a pergunta que logo foi feita foi assim, e como é o assédio? E ela rapidamente se defendeu. Não, eu nunca fui assediada, A gente não pode nunca dizer assim, eu nunca fui. A gente tem que dizer, o assédio existe, né? Porque assim, na medida que a gente diz eu nunca fui, a gente até neutraliza algo que acontece e que também é uma das barreiras das mulheres ocuparem espaços. Mas acho que é legal assim contar como é que eu comecei a palestrar, né? Que é bem interessante e que esse meu início como palestrante, que é o que eu fiz desde sempre, é que terminou me abrindo a necessidade de falar sobre a questão de empoderamento feminino, né? Do quanto, sim, existe uma desigualdade nas questões de gênero e que isso leva até uma falta de sustentabilidade do mundo. Porque se houvesse equidade, vamos só falar de remuneração, teria, inclusive, mais dinheiro circulando no mundo. Então, o mundo ganharia se homens e mulheres fossem remunerados de forma igualitária. Mas como é que você começou? Então, eu, na verdade, fazia... meu primeiro curso foi psicologia, né? Eu sou assim, gaúcha de nascimento, mas uma baiana e baianíssima de coração. É possível chegar na Bahia e não virar um pouquinho baiano. Não dá. Eu já estou na Bahia há 23 anos, mas... então, nessa época, eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade para a realidade, porque eu já sou 60 a mais, né? Já passei de 60 anos. Não para. Para a realidade. Ela faz questão de falar porque não parece. Para a realidade da época, eu fiz vestibular para psicologia, eu tinha 17 para 18 anos. Então, foi muito cedo para a época. E junto com
Aqui você fala, você fez lá, UFBA ou lá? Não, lá no Sul, em Porto Alegre. E paralelo eu entrar na faculdade, eu também engravidei. Então, uma gravidez indesejada, né? Porque depois passa a ser desejada, mas Sim. assim... Não foi planejada. Não foi planejada. Quando eu falo em indesejada, é porque nem passava pela cabeça. Sim. As pessoas até se chocam. No sentido de não estar prevista. De ter sido uma grande surpresa e da família simplesmente não aceitar. E a primeira punição é, agora você tem que sair da faculdade. Aí eu entendi a questão da mulher. Então, assim, aquela menina que tinha sido estimulada, passe no vestibular, tal, no momento que ela engravida, ela é dito a ela, então tem que sair da faculdade. E aí eu decidi que eu nem sairia da faculdade e nem abriria mão de ter filho. Então, ali eu entendi o que era a diferença da questão... Ainda tinha tem que casar, né? Exatamente, ainda tinha isso, né? Ainda tinha apesar que isso que você está falando, eu acredito que não é uma peculiaridade da mulher. Eu acho que acontece com o homem também. O homem, quando fala engravidou, não vai poder mais estudar, vai ter que sustentar a família, vai ter que... acho que faz parte do processo. Só que daí é que tá. O homem vai ter que, inclusive, trabalhar. E aí, no caso da mulher, quem contrata uma menina de 17 anos que nunca trabalhou e que está grávida? Sim. Então, tira já a questão da escola. E eu decidi ir para a faculdade. Tanto é que, na época... tinha a primeira fase do vestibular e tinha a segunda. A segunda fase, a Carolina nasceu, na segunda fase, eu entrei em trabalho de parto na sala da PUC. Fazendo a prova. Atravessei a passarela e fui ter Carolina no hospital da PUC. E passei no vestibular e Carolina nasceu. E aí eu tive a ideia, primeiro eu comecei a vender tudo que era coisa no campus, assim, de catálogo na época, né? Avon, essas coisas, Natura não existia ainda. Catálogo Hermes. Hermes. Acho que nem lembro. Que vendia de tudo. Mas era de tudo um pouco. E aí eu tive a ideia de fazer sanduíche. Eu ia perguntar isso. Você também era daquele grupo que vendia assim, brigadeiro, essas coisas, né? Não era... a gente está falando de 1980. Em 1980 a gente vivia não quero entrar na questão política aqui, mas a gente vivia um momento político no Brasil que, por exemplo, não podia as pessoas se reunirem dentro do campus. Existia uma norma que mais de 6 pessoas juntas no campus, fora de sala de aula, era proibido. Então, assim, não tinha assim muito de você cantina, essas coisas não tinha, né? Então, o que eu fiz? Brigadeiro, não existia essa cultura ainda da venda. Eu decidi vender sanduíche, especificamente, baseado num sanduíche que eu vi quando eu tinha 13 anos. A gente fez uma viagem para Buenos Aires e para Las Lenhas, na Argentina, e eu vi um tal de sanduíche de miga, que é um sanduíche específico que os argentinos fazem, que nada mais é do que um sanduíche, parecido com um sanduíche natural, assim. E decidi fazer esses sanduíches. Resumindo, eu vendi sanduíche por 4 anos dentro do campus e consegui sobreviver, vender o sanduíche, consegui conciliar tudo, consegui me formar. Só que nisso estava surgindo uma entidade nacional que era com C e não com S, que seria o SEBRAE, que seria a entidade que depois me traria para a Bahia. E o SEBRAE já se falava olha, existe uma outra forma de se relacionar com o trabalho, que é o empreendedorismo. Pensa, ninguém falava de empreendedorismo nessa época. E aí me chamam para fazer, não era uma palestra, para fazer um relato sobre como foi a ideia do sanduíche, como os resultados que você teve. Os resultados, onde eu conseguia a matéria-prima. Só que assim, me falaram uma reunião, imagina, não podia, se mais de 5 pessoas não podiam se reunir. Quando eu entrei na faculdade, me chamam para uma reunião, tu imagina quantas pessoas? Sei lá, na minha cabeça eu fui falar para 5 pessoas. Eu entro no auditório do SEBRAE e tinham, na verdade era uma aula, tinham 150 pessoas. E aí eu fiquei, no primeiro momento eu não queria nem falar, fiquei já chateada, zangada e quis ir embora. E eles, não, venha cá, pegue o microfone, né? Aquele microfone de fio, aquela coisa toda assim. Conte sua história. E aí naquele momento eu ganhei a minha profissão.
E aí eu fui, assim, quem são o que é ser palestrante? Quem são os palestrantes? Todas as referências brasileiras. Você já tinha concluído a faculdade? Estava concluindo a Então faculdade. você estava o quê aí com 22? Isso. Por aí. E aí as referências eram homens. Era na época Paulo Marins, professor Paulo Marins, que ainda está aí, e Lair Ribeiro. Lair Ribeiro estava no auge. Lair Ribeiro vendia umas fitas cassetes nas bancas de revista das palestras que ele fazia. Então, eles usavam terno e gravata e falavam. E eu entendi o que era a tal da motivação. Eu, claro, estudei isso na faculdade, e aí eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero motivar pessoas eu quero ser uma palestrante motivacional e comportamental. Eu estudei comportamento humano, e assim eu me tornei. Claro que, inicialmente, uma palestrante mais treinadora do que palestrante, para as entidades como Senac, Sebrae, já era o Sistema S, com o único que não era S, era o Sebrae, que logo depois vira S, né? Entra como S. Mas assim, para o estado do Rio Grande do Sul, depois para Santa Catarina. Essa é a primeira questão. Quando eu vou, a primeira vez que eu vou fazer uma viagem de avião a trabalho, eu vou de Porto Alegre para Santa Catarina. Dificuldade de decolar e dificuldade de aterrissar devido a clima. Eu falei, não consigo. Eu já queria viajar Brasil afora. Ficar aqui em Porto Alegre não vai dar certo. Porque esse aeroporto aqui fecha por neblina. Eu já tive essa sacação. E aí eu começo a ver para onde é que eu ia, pensar para onde eu iria. E aí, eixo Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo. Quando o Sebrae se torna Sebrae com S, e cria grandes sedes, o terceiro maior Sebrae do Brasil, ele já nasce grande, é em Salvador, e eu sou chamada, tudo prestação de serviço, porque eu nunca tive uma carteira assinada. Eu nunca tirei carteira do trabalho, eu nunca fui CLT. Então, assim, aí eu estou batendo na mesa. Eu nunca fui CLT. Me orientaram que eu não bater na mesa, eu batendo na mesa. Eu nunca fui CLT. E aí eu venho para Salvador para fazer um projeto de turismo e conheço a Bahia. Eu conheço a Bahia melhor do que muito baiano, porque assim... Já rodou, né? Eu rodei a Bahia, já de cara, eu rodei a Bahia de ponta a ponta, levando esse projeto de empreender no turismo, porque, assim, das potencialidades... Gente, eu peguei, no início desse projeto, a Chapada, por exemplo, a Chapada a Chapada era outra Chapada, né? E aí começa a criar aquelas rotas, Costa do Dendê, e eu me engajo nesse projeto, e aí... Você ficou quanto tempo com essa coisa de falar da experiência empreendedora do sanduíche? Não, até você... Não, foi muito rápido. Assim, na verdade, foi 1 ano só que isso durou. Logo eu entendi logo eu comecei a trabalhar com motivação e comportamento. Então, era motivação para comportamento empreendedor. Aí, claro, até hoje eu conto. Você vê claro, que é parte da sua história. O nosso papo começa com isso. Né? Mas, assim, não mais no detalhe. E logo, assim, eu entendia, principalmente aqui, quando eu sentei com a cúpula do Sebrae daqui, a encomenda, o que eu tinha que entregar era isso. É preciso motivar esses empresários a entender o que é empreender no turismo. Imagina na Chapada. A Chapada era uma região extrativista. Era uma região onde se ganhou dinheiro fazendo o quê? Destruindo, né? Garimpando. Então, assim, eu tinha a missão de mostrar que o diamante da Chapada, eu falei muito na Chapada, hoje eu passo lá, muitos daqueles empreendimentos, né, Hotel Lençóis, muitos daqueles empreendimentos me ouviram dizer: o diamante hoje é o turismo. Assim foi. E o turismo, né? Eles entenderem que era o turismo, o turismo com uma postura turística. E que eles talvez não fizessem parte do resultado imediato, mas eles eram fundamentais para a implantação. Para a implantação. A mesma coisa, vamos lá, Ilhéus, eu me arrepia ver agora a segunda versão de Renascer, porque aquelas... Vocês lembram de Ilhéus, com aquelas fazendas abandonadas,
Gente, eu me reuni naquelas fazendas para tentar retomar Na época da aquilo vassoura de ali. bruxa. Não, já tinha passado e Já aí tinha- já estava tudo. Lembro que as fazendas eram abandonadas? Sim. Renascer mostra isso. As fazendas estavam abandonadas. Eu me lembro que as primeiras fazendas que passaram a ter visitação, né? E que passaram a se enxergar de novo o turismo como o grande ouro, a questão do chocolate, né? Que fazia parte, então, a vocação de cada região. E isso aí foi, então, é comportamento. Então, comecei a trabalhar muito. Por isso que eu digo, eu me especializei em trabalhar motivação e comportamento humano. E aí, é claro, por isso que aparece ali que eu estudo inteligência emocional, porque você não trabalha comportamento humano sem, eu ao menos acredito, cada um tem uma linha, sem trabalhar a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, sobrinho, tudo, né? a inteligência emocional, sobrinho, ela te bota lá em cima ou ela te coloca lá embaixo, porque tu tem o equilíbrio ou o teu desequilíbrio faz tu ter sucesso ou não. Tu pode ser o cara, o boss, né? É o boss. Mas daqui a pouco o boss... e aí tu perde toda a questão, né, de capacidade de Porque de ocupar tem um caminho para espaços e você tal. percorrer para chegar lá no topo e tem uma outra coisa que é você se manter lá, né? Tem uma regra que diz, né, promova o indivíduo até o limiar de sua incompetência. E normalmente essa incompetência não é a técnica. Essa incompetência é a emocional, é a comportamental. E assim, então a gente vê muita gente que foi crescendo, e aí isso quando fala da promoção, fala do mundo corporativo, mas o empreendedorismo também é isso, né? Empreenda até o limiar da sua incompetência, mas não é da sua incompetência nem financeira, nem incompetência de gestão do negócio. É muitas vezes a ansiedade, que é tudo isso é questão. Carla, eu tenho uma pergunta. Se eu souber responder. Não é assim, é uma pergunta pessoal, mas que Sim. Com certeza muita gente de casa aí que está assistindo vai se identificar. Palestrar é para qualquer um? Porque assim, muita gente tem dificuldade de subir no palco, de pegar no microfone, de falar para o público. E eu sei que hoje você tem Às vezes tem até muito conteúdo, né? Mas não consegue organizar para... uma quantidade de pessoas no mercado que te ensina a fazer isso. Virou moda, né? Só que assim, será que funciona? Existe isso mesmo? Você acha que é um dom? Qualquer pessoa pode subir lá e fazer? Ou eu vou dizer, não é bem duas assim? coisas. Em primeiro lugar, virou um mercado muito grande. Forte. Tem a própria questão, porque a gente tem que fazer a diferença de duas coisas. O que é palestrar no digital e o que é palestrar no presencial. Então, assim, transformar conhecimento em produto digital é uma coisa, é que está tudo... Começaram a misturar tudo. Então, quando fala um palestrante, tem muita gente ensinando a ser... Uma coisa é você formar o indivíduo, a transformar o seu conhecimento num produto digital que será palestra 100% sempre aqui, ó, dentro de um estúdio. Essa é uma preparação. Existe a questão do que é o palestrante, que ele vai ter que falar no presencial e no digital. As próprias agências de palestrantes descobriram uma mina de ouro, que é, além de nos agenciarmos, porque eu já aproveito aqui e digo, eu sou grata a cada uma das agências que me comercializa, porque eu sou 80% comercializada pelas agências, e cada uma das agências às quais eu faço parte, eu não sou exclusiva de nenhuma, eu sou grata. Inclusive, as etapas de crescimento nesse mercado eu devo às agências. Essas mesmas agências que estão me ouvindo, elas sabem que descobriram esse curso, né? Essa formação. Seja um palestrante, e aí vem aquelas questões... É meio que como o empresário descobrindo o talento do jogador do futebol, né? É isso, é igual. Ela está produzindo os próximos agenciados. É igual. Eu falei com uma atendente... E que não tem nada de errado. Eu ainda não te respondi, eu já vou te responder. Eu falei com uma atendente de uma das agências, que é uma das agências que me comercializa, não é a que mais me comercializa, mas é também que o casting atual deles é de 2.000 palestrantes. Então, o casting atual deles é de 2.000 palestrantes, e eles estão abrindo curso de formação. Aí
eu cheguei a perguntar, eles têm um teto, eles sabem até quantos palestrantes querem chegar? Então, deixa eu responder. Importante. Eu acho assim, que sim, qualquer palestrar é treinável. Todo comportamento é treinável. Então, eu não gosto de trabalhar a questão do dom. Tu tem técnica. Então, você pode sim pegar uma pessoa, inclusive, porque daí você vai criar um palestrante com aquelas características. Quando me chamam para falar sobre a questão de palestrante, eu digo assim, ó, ser palestrante, palestrar é fácil. Difícil mesmo é vender palestra. Difícil é vender palestra. Então, eu falo muito isso, que palestrar é fácil. Difícil é vender palestra. Mas a gente empreender assim, ó, Carla, você começou a falar do Sebrae aí. Me arremeteu uma entrevista que a gente Aliás, fez mandar um aqui abraço nesse- para Shirley, Eu ia falar nossa agora amiga dela. parceira do Sebrae Lauro de Sebrae Freitas. local? Eu É. Ela é a diretora do Sebrae aqui de Lauro de Freitas. Eu Uma queria pessoa incrível. Ela já esteve conversando com a gente. impressionante. Parceirona demais e Posso assim, dizer uma e coisa? altamente comprometida com o desenvolvimento da cidade. E aí eu posso falar uma coisa? Vou falar uma coisa. É impressionante, gente. Eu trabalho atualmente. O Sebrae Bahia me trouxe para porque eu trabalho com todos os Sebrae. O Sebrae Bahia me trouxe para, na verdade, um patamar, inclusive, de palestrar nacionalmente. Eu nunca palestrei ou treinei, eu fiz na minha cidade. É impressionante. Assim, e agora mesmo, né? Essa época quando tem o Sebrae delas, né? Eu faço o Sebrae delas Brasil afora. Atualmente, exceto Bahia, e nunca no meu município. Eu nunca fiz nenhum Mas é porque também você trabalho. não está conectada com o Sebrae daqui de Lauro de Freitas, pelo que você está falando, né? Na verdade, assim, Está faltando, às vezes, até um pouco de se conectar. Seus problemas acabaram. Seus Vamos problemas fazer essa acabaram. conexão. na Eu verdade, sugiro um café, que eu amo café. Na verdade, eu acho que é isso. Na verdade, eu acho que assim, as próprias agências, né? As agências, talvez seja até culpa muito mais das agências que hoje me agenciam, né? Talvez, que não estão me agenciando para cá, pode ser, não sei. Bom, seja qual for a razão, eu acho que um café Mas é resolvido. o primeiro passo. Já que mandamos abraços, porque é isso, na verdade, tá aí, ó. Eu nem saberia para quem Para Shirley. mandar Pronto. abraço. Então, Shirley, vai É. um abraço. Talvez até ela esteja na minha lista de contatos. Peço desculpa. Não, e ela tá abraço com aí. certeza assistindo a gente. Pronto. E manda um a gente vai abraço fazer aí. essa conexão, porque ela é extremamente comprometida com o desenvolvimento da cidade. Agora, E vai acontecer. Só para eu finalizar o que eu estava falando, que o Sebrae, primeiro que eu fiz todos os cursos do Sebrae, então assim, é uma instituição que ela Você fez promove. Empretec? Eu fiz. O único que eu não fiz foi o Empretec. Eu fiz. O único que eu não fiz. Eu fiz, inclusive, Recebe com o Empretec. saudoso Douglas. Sim. Incrível e é extraordinário. Todo mundo fala tem que fazer. muito Todo bem, mundo tem que fazer. Quem quer ótimo. empreender, não só para empreender, para a vida, mas principalmente para quem quer Eu empreender, acho tem que fazer o Empretec. Que muda tudo, né? Tem que fazer o eu Empretec. acredito que o Sebrae hoje, ele atinge muito bem o objetivo, que é você capacitar aquele empresário, porque hoje Não, a com gente certeza. vive um país extremamente não preparado para poder seguir no empreendedorismo. Porque a gente fala empreendedorismo o tempo todo e tal, as pessoas vão, entram, começam a fazer negócio, buscar negócio, e vão fazer de qualquer jeito. Exato. Mas e falta um pouco Eu da quero fazer qualificação, de você aprender a formar um preço Com de venda, você certeza, aprender com a vender, certeza. você aprender o que são os impostos, Com taxas, certeza. o básico para você falar, pô, será que eu consigo, tipo assim, chegar nesse preço no mercado, fazer uma análise de mercado, uma análise de ponto, todos esses detalhes você consegue aprender dentro do curso do Sebrae. Eu quero nos fazer uma mais pergunta a diversos você Então, só que pra tem a ver com concluir, isso. Eu acho que eu te respondi. Eu acredito que todo mundo pode ser palestrante, desde que bem treinado, mas eu ainda acho que o calcanhar de Aquiles não é o palestrar em si. Já que você decidiu viver de palestras, é vender palestras. E aí eu O comercial. O lado comercial. Por isso que eu digo, palestrar é fácil, é treinável. Vender palestra é difícil. E eu, mais uma vez, eu digo, eu não seria a Carla que sou se eu não tivesse esse bom relacionamento com as agências.
né, que as maiores agências do Brasil hoje, eu faço parte do casting das maiores agências do Brasil. Foi por isso que eu entrei no assunto do Sebrae, porque assim, eu ia falar, porque assim, vender o produto é uma das maiores dificuldades do empresário. Com certeza. Você pega um cara que ele é também. muito bom de produzir, muito bom de fazer, muito bom de palestrar. Não, e também mas não é chega obrigado como a é que ele eu ter vendo? todas as competências, não. Ele Isso. não precisa ser um bom vendedor, ele só precisa estar conectado a quem é. Mas o Sebrae ele te ajuda justamente isso, a você buscar os seus Mas complementos no dentro do caso processo. específico do palestrante, que inclusive daí o Sebrae passa a ser cliente e não orientador, né? Nisso ele não ajuda, né? Porque assim, existe o Sebrae, você não sabe o que é participar de um certame, que é justamente as grandes, como é que a gente chama? Concorrências de abertura né, você precisa das agências. As agências é que entram. Eu acho que o nos Sebrae está representam. uma etapa antes, que é assim, ó, o Sebrae vai ajudar ele a entender que ele precisa ter estes mecanismos. Ela é uma etapa antes, assim, porque às vezes a pessoa quer Eu ia empreender. falar que eu discordo, mas eu tô entendendo o que você está falando. Assim, eu o cara concordo. quer empreender com palestra, né? Aí ele acha que é botar uma câmera, gravar, ir para rede social, sei lá. Então, assim, E o público-alvo? na Como é que visão acha do essa empreendedor, pessoa? ele começa a separar isso. Quem é meu público? Qual é meu negócio? Porque a gente viveu uma época, é isso que eu quero perguntar a Carla, inclusive, porque assim, a Carla falou que nunca trabalhou carteira assinada. Não, eu nunca nem emiti. Eu tenho uma alergia. A minha... Quando eu pego na na carteira de trabalho, meus dedos ficam com alergia. Porque a minha leitura de empreendedora sempre foi da geração do negócio, da geração da renda independente. Só que nós fomos treinados, eu falo, as pessoas, elas sempre foram treinadas para achar que empreender é abrir um CNPJ. Sim. Empreender eu tenho que ter uma empresa, funcionários, eu tenho que ter um contador. Não é que não tenha que ter, de repente tem que ter, para o seu negócio pode ser que tenha que ter. Mas a visão de empreender é também de tirar essas amarras. Com certeza. Então, esse eu acho que é um grande desafio, porque talvez os palestrantes certeza. ainda estejam com essa mentalidade. Acho que mudou bastante. Tem muito. Gente, tem. Obrigado. Hoje a gente tem palestrante. Quando a gente fala de palestrante, a gente tem os palestrantes que são os palestrantes que vieram do esporte. A gente tem os palestrantes que vieram do jornalismo. A gente tem os palestrantes que vieram da própria como atores e tal. E a gente tem os palestrantes profissionais que são professores. A gente tem hoje palestrante que cobra 150 mil fácil por palestra, né? E a gente tem palestrante que cobra 15 mil e a gente tem palestrante que cobra 1.500. Então, assim, é importante a gente entender que tu tem uma gama grande de palestrantes e que, basicamente, a questão maior é os que estão começando, os que se lançam para o mercado. No caso, por mais que ele vá lá e faça um curso do Sebrae, talvez ele não consiga entrar no próprio Sebrae. Acabei de relatar para vocês. E não é simples, é relativamente burocrático. Eu repito para vocês, foi o Sebrae. Eu não teria nem vindo para a Bahia, nem teria entendido que Salvador, inclusive, é um lugar estratégico. Por questão, todo mundo pensa o contrário. É o aeroporto que não fecha, é o aeroporto que mais não fecha no Brasil, né? Então, assim, eu nunca perdi voo, saindo daqui. Nunca na minha trajetória profissional eu perdi voo saindo. Por isso que eu moro em Lauro de Freitas, colado no aeroporto, tudo foi estratégico. Então, assim, é esse entendimento do local até estratégico que não seria... Foi o Sebrae que me ensinou. E o Sebrae que me abriu as portas, que me fez... Né? Eu digo que eu já palestrei em todos os Sebrais do Brasil. Todos. Só que hoje, tu não chega no Sebrae e bate na porta e ele te contrata. Eu mesmo hoje só entro no Sebrae via as agências de palestrantes que entram nos certames lá, naqueles processos todos do Sebrae, e aí essas agências elas têm X eventos durante X anos, né? E aí, ou um ano, 2 anos, sei lá, eu não entro no detalhe de como é, e essas agências que vão nos chamar, e a gente vai ser
claro, existem as exigências do SEBRAE que devem ser cumpridas, né? Não é a minha empresa emite a nota para o SEBRAE, ela tem que estar toda legalizada, Sim. toda certinha com impostos. Eu tenho que apresentar 3 notas fiscais do valor. Então, estamos sendo me contratado por X, eu tenho que comprovar que nos últimos, no mínimo 6 meses, eu já emiti 3 notas fiscais daquele valor. Tem toda uma questão burocrática, mas é uma grande entidade. E até justo, porque muito justo, é muito justo, é isso que faz. Burlável, né? É isso que faz a coisa ser que... séria, né? É isso que faz ser séria. Olha, é uma grande instituição e eu me orgulho muito de ter, né, de ter já percorrido esse Brasil por essa instituição. Outra instituição que acho que é importante lembrar aqui é o SENAC, que o SENAC também assim, é uma instituição que me contratou muito e que presta um serviço também muito importante de informação. O SENAC, só para poder o pessoal que está assistindo entender, ele é mais ele é mais voltado a curso técnico do que a capacitação. Comércio, ao comércio. Mais não, ao comércio. É Serviço Nacional do Comércio. Ó. Os S's, né? Então, tu tem o Serviço Nacional do Comércio, o SESI, que é o Serviço Nacional da Indústria. O SENAI, que é a indústria. Da indústria, desculpa. Tem o do SESCOPE, que é o serviço das cooperativas, que eu também trabalho muito. Tem dos transportes, que é o SEST-SENAT, que é o Serviço Nacional de Informação de Transportes. Tudo isso é o Sistema S, né? Todos eu dei, ó. Do transporte, o único que eu fiz todo o território nacional foi SEBRAE. Mas SENAC, eu trabalhei muito, SENAI, eu trabalhei muito, o SESCOPE, ele se equivale quase ao SEBRAE. Quero, inclusive, mandar um abraço carinhoso ao SESCOPE aqui da Bahia, que também foi quem me colocou, quem me fez eu enxergar o que era o cooperativismo e entender os princípios do cooperativismo. E se hoje eu sei, eu consigo falar para cooperativas, se hoje eu falo muito para mulheres, para os eventos de mulheres cooperativistas, graças, eu gosto de ser muito grata sempre, ao SESCOPE Bahia, né? Que foi assim, o primeiro SESCOPE que me fez enxergar isso. Daí eu fui estudar sobre cooperativismo e tal, e hoje tem inclusive cooperativas que me chamam fora do sistema, né? Como Sicredi, como cooperativas de alimentação, enfim, e assim vai. Agora, deixa eu trazer uma outra questão, assim, porque assim, a gente falou de como o ser humano, ele é, não sei se talvez induzido seja a palavra, ou preparado para essa relação formal de carteira assinada, né? E assim, hoje menos, mas houve uma época que havia até um preconceito com quem empreendia. Sim. Né? Quando a pessoa dizia, não, eu sou empreendedor, eu quero dizer assim, vagabundo. Meu né? pai então, dizia assim, Carlinha não trabalha. É. Carlinha não trabalha, porque eu não fiz concurso para o Banco do Brasil, que ele queria que eu fizesse. Não, você podia ganhar 50 mil. Ele vai dizer, agora que você está ganhando 50 mil, porque você não faz um concurso, não sei o quê. Tem essa questão da segurança. E na busca de ou se fortalecer nisso, ou quebrar isso, algumas pessoas ficaram no meio do caminho emocional. Sim. E, assim, eu conheço pessoas que têm excelentes conteúdos, não conseguem compartilhar esse conteúdo porque ele acha que se ele virar um empreendedor, ele se marginaliza, mas ele também não se sente competente para fazer isso formalmente. Então, fica num limbo emocional ali. E eu queria falar um pouquinho disso com você, porque na questão de empreender, seja formal, com um CNPJ, ou seja, empreender em outros diversos, não dá para fazer isso sem saúde mental, né? Não, eu acho que hoje aí entra-se Tá além das competências técnicas, né? Então, isso é hoje uma das coisas um dos temas que eu mais tenho abordado, né? Muita gente diz assim, agora só se fala de saúde mental. Que bom, porque antes se falava de doença mental. Porque se você não falar de saúde mental, você estará falando de doença mental. Então, antes, a gente falava das doenças mentais e tinha um tremendo preconceito. E digo mais, a gente está falando muito, e foi bom que tu tocou na saúde mental do empreendedor, porque a gente fala, e hoje a gente foi reconhecido o burnout como uma doença ocupacional, então já se reconhece,
no ambiente de trabalho, a importância de ter a segurança psicológica, que é algo que protege a saúde mental do trabalhador. Hoje é tema de CIPAT, de Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, a questão da saúde mental. Mas e aí, sobrinho? Exatamente o que tu colocou. E a saúde mental do empreendedor? Porque o empreendedor, imagina, ele é um indivíduo sempre sobrecarregado. A gente não está falando os dois sofrem a pressão da saúde mental, mas o grande empreendedor, aquele que já criou seus negócios, sua empresa, que a sua empresa tem não sei quantos funcionários, a própria empresa passa a ser... Ele divide isso, né? Não, isso, e daí também tem um alerta de saúde. Assim como ele enxerga a importância da saúde do trabalhador dele, ele também está alerta para isso e pronto. Mas o pequeno e médio, os MEIs, né? Todos esses MEIs, quem cuida da saúde mental desse mês? Quem alerta para esse indivíduo que ele precisa cuidar da sua saúde? Então, assim, eu tenho que muitas vezes ele é tudo, né? Ele que vende, ele que tudo. compra, ele é o que limpa, ele é o contador, ele é tudo. E além, então daí a gente está falando até da sobrecarga. Independente de sobrecarga, isso que tu levantou antes, a falta de quem eu sou, afinal? O que eu sou? E aí você leva as pessoas a um nível de esgotamento, a um nível de adoecimento mental. Então a gente vê assim, ó, eu acho que nós estamos avançando bastante. A gente tem o Janeiro Branco, que é uma campanha importante de saúde mental. A gente está falando, mas eu ainda vejo todo o discurso de saúde mental voltado para a ambiência das empresas. E eu ainda sinto que o empreendedor, e principalmente o micro, o pequeno, o MEI, ninguém fala da saúde mental desses caras. Exemplo, hoje você sabe que, pela questão de aplicativo, quem dirige um Uber, quem te entrega o teu lanche, ele é um empreendedor, porque ele é um indivíduo que tem um CNPJ e que ele faz a gestão do seu ganha-pão. Aquele cara que faz um corre, que entra dentro... Vou dar um vírgula aí, não sei se vocês acompanharam essa semana aí, que estava em tramitação no STF a regulamentação, se esse Uber, se esse cara que faz a entrega de lanche, os iFood da vida aí, se isso vai ser enquadrado como... Isso eu vi. Como autônomo, não sei como é que eles enxergam isso, ou como CLT, né, como funcionário da empresa. Tá uma briga e isso aí vai realmente interferir em todo o funcionamento do país. Mas, independente disso, todas essas pessoas que trabalham, que fazem o seu corre, né? Exemplo, o cara que entra no coletivo, lá no ônibus e diz, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui vendendo essa balinha. Ele faz um corre, ele trabalha, ele é um trabalhador. Como todo trabalhador, ele tem que ter dinheiro para comprar o produto, e quem fala de saúde mental desse cara? Né? Então, a gente tem, assim, nós temos, eu tenho falado com algumas pessoas, os CAPs, né? Os Centros de Atendimento Psicossociais ligados ao SUS, começam a ser a porta de entrada para essas pessoas que são esses empreendedores, quem vende aquele... Mas essa discussão já está a nível de CAPS? Na prática já está como política institucionalizada? Começou assim, porque eles começaram a chegar lá. Os números começaram a aparecer. Então, um exemplo, vou dar um exemplo, acho que é bem legal a gente dar um exemplo assim da nossa realidade baiana, né? Assim, quem cuida da saúde mental das nossas baianas? Né? Das nossas baianas de Acarajé? Porque a gente me fale, qual baiano não come acarajé? É claro que a gente sabe que muitas baianas estão ligadas pela questão, né, da religião de matriz africana, que termina sendo... Elas são acolhidas também nesses espaços também, mas não são espaços terapêuticos, são espaços religiosos. E será que nenhuma baiana que passa ali, fritando o seu acarajé, tendo que se locomover, ela não se estressa, ela não tem... E aí começou, assim, se tem... nem todas são... as nossas
mega baianas, né? Sim, que são- sim, Então, sim. assim, começou a ter o atendimento dessas mulheres, e se viu o adoecimento dessas mulheres. E aí se viu que tem que se falar de saúde mental. Gente, repito aquela frase: se eu não falar de saúde mental, vou falar de doença mental. Sim. Isso aí é claro, isso aí é óbvio. Ó, pode ficar boa. Mas assim, isso, como é que você acha que isso tá? Porque eu vejo isso ainda muito inicial, né? Essa discussão. Eu acho que assim, tem agora uma frente parlamentar para a saúde mental, que tem a Tabata foi que puxou, né? À frente disso. Existe discussões, sim. Só que eu acho que a gente tem que começar, repito, é a hora e a vez de se falar de saúde mental. E precisamos ainda falar mais e precisamos começar assim. Eu digo assim que essas campanhas, o Janeiro Branco, é um momento muito bom, era um momento que seria muito legal. Daí aí uma dica para quem está nos ouvindo. Se pegasse, por exemplo, uma empresa dessas aí, que está ligada a algumas questões, que possa até lucrar com alguma questão, e que promovesse rodas de conversa em praças, em ruas. Então, eu acho assim, aí ainda existe uma elitização da saúde mental. Ela sempre foi, né? E tá diminuindo cada vez mais. A gente tem hoje aplicativos com acesso a tratamento psicológico com custos bem acessíveis. Quero citar, assim, eu especificamente conheço que a gente tem uma parceria boa, que chama Divan, que tem consulta com psicólogos a R$ 59,90. Aí eu sei que vai ter psicólogo me ouvindo, vai ter pessoal do conselho dizendo que, poxa, isso aí não pode ser, tá barato demais. Todos os que entram e aceitam esse valor para determinado tipo de paciente. Então, o Júnior vai lá, e aí, o Júnior é o nosso boss aqui do nosso podcast. Então, o Júnior não vai pagar R$ 59,90. Ele vai pagar um pouco mais. Para quê? A baiana que ele É também uma ação social, né? É isso. Então, assim, existe que muita gente tem criticado esse tipo de aplicativo com valor mais baixo. Eu acho que a psicologia tem que estar cada vez mais acessível, porque as doenças mentais estão aumentando, os transtornos mentais. Nós somos campeões de ansiedade. Você vê que visão errada que a gente tinha. A gente achava que o povo brasileiro era um povo. Somos alegres, somos solidários. A gente tinha uma visão de que nós éramos assim, nós Mais somos caliente. ansiosos, somos depressivos, temos altos índices de suicídio. Eu não vou falar aqui porque eu não trouxe os índices atuais, mas nós temos um índice alto de suicídio e somos um país de pessoas extremamente ansiosas, de mulheres esgotadas. E daí, se a gente for entrar... Agora, deixa eu te perguntar. Cara, você vai fazer uma pergunta? Tá. Sim, claro. Uma pergunta não, assim, você entrou num momento da entrevista aqui de muita dor. Quem está assistindo a gente aqui hoje vai se identificar demais com o que você está falando. Porque quando a gente fala de saúde mental, você vai direto no ponto ansiedade. Tipo assim, quando a gente pensa que há 10 anos atrás, qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui pensaria assim, ó, ansiedade, isso é falta, vai trabalhar, isso é falta de trabalho. E depressão era pior, Júnior. Sabe por quê? Frescura. Porque, não, entenda. O pessoal dizia que era frescura. Os sintomas da ansiedade, porque o sintoma da ansiedade, ele faz o quê? Você são fácil de visualizar. Mas da depressão, você para de fazer as coisas. Você não quer levantar da cama, você não quer trabalhar, você não quer nem tomar banho, então você é vagabundo. Sim. Então, assim, a depressão era pior. As pessoas... Quantas pessoas com depressão, há alguns anos atrás, foi dito a elas: você é um vagabundo, preguiçoso. Ou pior, você não tem fé, é ausência de fé. Aí a gente sabe... Sabe o que está acontecendo muito hoje, Carla? Essas pessoas
que julgavam, muito provavelmente tenham passado por isso. E tem muitas coisas que a gente só aprende quando a gente passa. Eu fui uma delas. Eu também achava que era preguiça, que era frescura, que vai trabalhar, que passa. Até o dia que eu tive. No dia que eu tive, eu fiz, meu Deus, eu me cobrei tanto. Pelo fato, meu Deus, como é que eu pude pensar que uma pessoa que sentiu aquilo que eu senti, e foi o pior sofrimento, assim, é inexplicável. Quem já teve ansiedade... A dor psicológica, ela é uma dor... Você imagina, a dor física já é difícil de descrever. Nós temos uma dificuldade de descrever a dor física. Eu chego para ti, exemplo, eu chego para ti e digo assim, qual foi a dor que tu mais sentiu? Eu senti uma dor de dente, me descreve. Latejava, não sei o quê. A gente tem o rim, a cólica renal, me descreva o que é. Então, já tem dificuldade de descrever uma dor física. Imagina descrever a dor psicológica. Nossa. Sendo que o que te dói, eu posso tirar de letra. E vice-versa. Então, assim, tem coisa que te derruba e eu tô firme e forte. E o contrário. Então, assim, essa questão da dor psicológica, eu sempre digo, quem está aqui do teu lado, tu não sabes o que aquela pessoa está passando, né? Perfeito. E aí a outra questão, você sabe, o Júnior sabe, eu me considero uma pessoa com muita fé, só que a gente tem que entender que a fé e o atendimento psicológico, eles têm que andar juntos, né? Eles têm que andar juntos em qualquer religião. Então, assim, a religião... tem situações que precisam da ajuda profissional. A espiritualidade, ela é mais um composto que fortalece. Quando o indivíduo está passando por uma crise dessas, que bom que ele faz parte de um grupo mais um recurso religioso. É mais isso, mais sobrinho. É mais um recurso. Mas eu não posso chegar e dizer assim, olha, eu concordo. Não tome tal remédio e venha orar mais, ou venha fazer... Não quero só fazer a questão da oração, ou venha fazer uma limpeza, ou venha fazer... Então, uma coisa complementa a outra, e nos casos graves, nos casos dos sérios, a gente tem que ter muito cuidado, porque tu pode simplesmente acelerar um processo de... Deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou botar uma pimenta aqui. Porque, assim, a gente vive é uma opinião minha, a gente vive uma geração agora muito fraca. Uma geração que não aguenta um beliscão. Tu achas, né? Tem essa coisa... então assim... Vocês falam do que? Da Z? Ou eu acho que... quando você pega os adolescentes, os jovens... Essa geração Z aí, essa geração agora... Gente, sabe que eu gosto deles? Não é que eu não goste, não, mas eu acho assim... é como eu digo assim, ele tem várias qualidades. Mas o que eu estou dizendo assim, ela não aguenta um beliscão. Aí a gente tem, por outro lado, uma cultura que foi impregnada durante muito tempo, que o empreendedor, ele é um guerreiro. As mulheres também faz assim, tira leite de pedra, é o guerreiro. Então, quando a pessoa sente essas dores, ela talvez não fique com um pouco de medo de dizer que está sentindo a dor, porque o guerreiro não sente dor. Não é um negócio assim meio que de assumir um fracasso. Deixa eu dizer e aí tem tanta gente, de repente, que agora está depressivo, está enfrentando um problema agora em casa, secretamente, não pede ajuda, porque pedir ajuda, ao invés de dizer que precisa de ajuda, é assumir que fracassou. Mas é claro. E outra coisa, tem a tal... quem se opõe a essa geração diz a geração mimimi, né? Então, o mimimi, na verdade, gente, assim, e será que quem se dispôs a passar por tudo isso calado não ficou com distúrbios, com isso, com aquilo, com aquele outro? Então, eu acho que assim, a gente tem... você vê, eu acho que conflito geracional e avaliação geracional é algo que só faz mal para a sociedade, para as empresas e para o mundo dos negócios. Porque quanto mais diversidade, inclusive etária, melhor. É interessante que eu faça uma palestra, que eu entro na palestra, daí, principalmente quando eu estou com geração Z e tal, eu uso muito um recurso, tanto no digital quanto no presencial, que é o Mentimeter. Porque assim, antes você dizia, desliguem os celulares. Hoje eu começo a palestra, mesmo presencial, eu disse, galera, todo mundo aí de celular, porque vocês vão interagir comigo no celular, e daí eu uso esse aplicativo, que é o Mentimeter, onde a gente pode, em tempo real, eles opinarem da estatística, falar. E daí, eu começo perguntando assim,
Meu nome é Carla Galo, tenho 61 anos, sou casada, e boto três músicas. Músicas e, por consequentemente, quem canta. Vocês acham que qual é a música preferida, meu estilo de música preferido? E aí todo mundo coloca, assim, a maioria é Roberto Carlos. E eu, assim, eu amo música eletrônica. Eu, assim, sou fã de Alok. Mas entre Alok e Vegas, eu sou mais de Vegas. Vegas, para mim, é hoje, sabe? Eu amo ir para Solaris. Eu amo ir para o Universo Paralelo. Eu adoro Tomorrowland. Então, assim, né? Mas aí, como você já deu uma referência de idade no início lá, aí o pessoal já faz uma referência ao Roberto Carlos. Mas não, porque eu me apresento. Então, assim, entende? Essa questão... E aí conforme eu vou botando as fotos, isso eu faço muito para quando eu estou com o pessoal jovem, né? E assim, quando eu boto foto, eu na Tomorrowland, eu no Universo Paralelo, que eu ainda gosto de Psytrance, e aí tem gente que... Aí chega, quase tem que parar a música, porque assim... Vai parar a palestra, porque começa até a discussão dentro da música eletrônica, e aí digo, olha, e não uso droga não, viu? Eu tomo Red Bull, e olha aí, às vezes Red Bull sem nem o uísque para conseguir aguentar o tranco da festa. Pronto, acabou, e aí eu assim, então, eu crio a empatia, eu não estou mentindo, eu gosto mesmo. Eu tive essa última Solaris que teve aqui no Andu. Eu cheguei lá, já no site, quando eu fui comprar, não tinha meia inteira, não tinha meia entrada para 60 mais. Como que não tem essa lei? Daí eu entrei com os organizadores da festa. Mas não vai. Eu disse, como não vai? Ó, não vai porque não tem ou não tem porque não vai? Eu vou e eu sei que vai mais uma galera, né? Só a galera nunca reclamou. Eu quero. Tô reclamando, é meu direito. E aí foi muito interessante, que eles queriam até que eu nem pagasse. Eu disse, mas não é, tem que ter, porque é isso. Resumindo, então, falando se o pessoal não segura nada, não sei o quê, eu acho que assim, eles estão lutando por algo que é isso. Falar de saúde mental, querer trabalhar menos. Gente, o que é o infoproduto? O infoproduto não diz isso? Escala. A escala é isso. Então, a escala é isso. A escala é isso. Então, assim, a primeira pergunta que me fazem sempre, por que você ainda não lançou o infoproduto? Eu digo, calma, eu vou lançar. Não é? Mas então é meio contraditório. Então, ao mesmo tempo que a gente diz que eles não seguram isso, não seguram aquilo, eles também lutam por isso, pela maior qualidade de vida, pela semana de 4 dias, pelo escalonare, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que não adianta, as gerações são diferentes, né? E eu acho que cada uma nos ensina uma coisa. Até porque você não tem aquela questão Uma vantagem, por exemplo, dessa geração é que eu percebo que ela é mais susceptível a entender e a pedir ajuda. Por exemplo, um adolescente da época que eu era adolescente, a gente sofria caladinho. Não tinha como pedir ajuda. E quando pedia, quem recebia o pedido de ajuda achava que era frescura, que não sei o que. A gente sofria calado. Essa geração de hoje pode até ser pelos motivos errados, mas ela já pede mais ajuda. Já se conecta de um jeito mais. Às vezes demora um pouco mais, mas pede mais ajuda, sim. Você falou de burnout, eu queria falar um pouquinho disso, porque essa também é uma questão que sobretudo, que assim, precisa ser trabalhada de quem tá num lado como empregado, vamos dizer assim, e do lado de quem é empregador. Com certeza, porque foi reconhecida como doença do trabalho. Então assim, o empregado, eu tô te dizendo agora uma opinião de leigo. Certo. Tá? O empregado, ele fica com muito receio de falar sobre burnout, porque parece que que é uma frescura pessoal. E o empregador não se interessa muito porque ele vê como uma coisa que vai custar no bolso dele. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente precisa achar o meio do caminho da discussão certa desse assunto. Eu acho que a coisa está mudando bastante, né? Se você pega a indústria, você pega as grandes indústrias, a CIPAT, vou repetir, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes,
o tema mais abordado Já tá na hoje. pauta. Não, é pauta já no momento que tornou saúde, se tornou doença do trabalho. Eu acho que assim, as grandes empresas adotaram isso e entenderam que elas perdem mais com o adoecimento psicológico dos seus colaboradores do que se ela investir. Mas Então, ainda é uma discussão bem recente, né? sim, mas as grandes e médias empresas já entenderam que é uma questão, inclusive, econômica. De novo, o grande problema ainda é Pequeno e médio. a pequena e média, e principalmente assim, a pequena, a média, principalmente. E também a questão de não entender os antídotos. Então, por exemplo, o conceito de segurança psicológica é um conceito ainda novo e simplesmente se reduz assim: segurança psicológica é o ambiente onde o colaborador consegue falar. Não é só isso. Segurança psicológica é o ambiente onde, além de falar, ele é acolhido. Então, existe hoje uma coisa que está faltando, que é assim, a responsabilidade de reconhecer que eu trabalho com sobrinho. Não adianta eu falar se quem me ouve não acolher, não Digo resolver, mais, não sabe, encaminhar. E a gente vai mais longe. Sabe o que a gente está fazendo hoje? Somos colegas de trabalho aqui. De quem é a responsabilidade de entender que o sobrinho está com uma depressão, que ele mudou? Não é? É de nós todos Perceber aqui os sinais, né? percebermos os sinais, acolhermos os sinais. Então, a gente está vivendo uma grande virada que, assim, eu digo, está na hora de treinar o acolhimento. É hora de treinar o acolhimento, que as pessoas entendam o que é isso e que você tenha um canal para onde se dirigir. Hoje, as empresas de grande porte, elas todas já estão tendo esses aplicativos de tratamento, né? De apoio psicológico, apoio psiquiátrico, apoio terapêutico, de atividade física, das questões de reeducação alimentar, de saúde nas suas diversas formas. áreas, porque é isso que a gente tem que entender. Né? Se passou, quando a empresa está colocando mais um pilar na questão da saúde, que é a saúde mental. Então, eu vejo, eu que trabalho muito de norte a sul desse país, eu vejo que a gente está mudando, e está mudando da seguinte forma: o empresário, ele viu, é business, é dinheiro, é money. Então, ele vai perder, inclusive, imagem, dinheiro, se ele não investir na saúde mental. O funcionário... Já é uma questão já de compliance. Já tá. O funcionário, o colaborador, ele está começando a entender que ele tem que quebrar o paradigma, tem que quebrar o preconceito e tem que se permitir falar. E isso ele só vai conseguir se a gente treinar os demais. Eu trabalho, além da saúde mental, com a questão do assédio moral e assédio sexual. O assédio moral, olha, Júnior, eu vou contar para vocês, assim, ó, eu dei muita palestra em segmentos, exemplo, eu hoje em dia faz muito tempo que eu não treino vendas, porque eu nunca gostei de treinar vendas, eu treino muito mais atendimento, porque eu digo que atender é vender. Mas eu era chamada muito para os segmentos de call center, não tenho receio de falar aqui, porque isso se tornou público. E call center era medido o tempo que você ia no banheiro. Eu participei uma vez de uma entrega eu fui chamada, ouça só, Trabalhei muitos anos. Eu fui chamada para fazer palestra na entrega de um prêmio. Olha só, o que você imagina? Um prêmio que vai estar lá, a entrega do quê? Já estou até imaginando. A entrega do Conheço bem call center, já estou até imaginando. A entrega do prêmio do melhor vendedor. O prêmio era o abacaxi. Era a entrega do prêmio, um abacaxi, para o pior... As pessoas que não atendem, os 3 piores atendentes. O prêmio só que não. E esse abacaxi era um abacaxi de fruta mesmo, de verdade, que ficava na mesa. E que se tu não tratasse de se recuperar, esse abacaxi ia apodrecer. Você tinha que passar aquele abacaxi para outra pessoa. Não, tu tinha que se recuperar rápido para tirar ele de lá. Antes que ele apodrecesse, porque ele ia ficar podre. Começava a ficar aquela mosquinha, não tem aquela mosquinha que fica na... Gente...
Isso nem se falava ainda de Agora, assédio. calma aí, psicologicamente. Isso é um assédio bizarro não, gente, até. isso é assédio moral. Só que na época, imagina, quando isso aconteceu, eu já na hora, juro, eu sempre tive muita postura. Você foi surpreendida na hora? E Você me só neguei- descobriu que era assim na na hora? e me neguei vocês, foi um Mas deixa eu fazer, porque Sim. você é psicóloga, né? Então, assim, na psicologia você tem duas formas de fazer. eu estudei psicologia. É o não reforço, exerço- o reforço positivo e o não, negativo. Eles utilizaram, acho que Negativo. tentando Não, mas utilizar. aí não é Não, reforço não. negativo, Aí não. eu- Não, não. é um reforço Não. negativo. Aí É uma é- forma Não, que você. isso é assédio Não, moral. óbvio que nesse ambiente Isso é assédio não moral. pode acontecer. Não, mas mesmo Mas a assim... ideia, provavelmente, naquele momento, Não era existe, de trabalhar. mas não existe, ó, juro pra você, não existe, né, juro pra você não, eu afirmo pra você tecnicamente, o tal do estímulo negativo, ele não existe, porque tudo tem que ter embasamento teórico. Tudo tem embasamento teórico. O embasamento teórico dos motivos para a ação existe. As coisas que te fazem te mover para a ação, e elas são só positivas. Na verdade, assim, a não ser, claro, é óbvio, tá pegando fogo, eu vou correr. Mas aí são as questões extremistas. Não, mas Carla, calma aí. Vamos lá. Ó, Eu tenho- falar não, da calma teoria calma do troféu abacaxi Não, é eu vou bizarro, esquecer. imagine É aplicar. Eu vou esquecer. Eu vou Se esquecer. alguém diz assim, ó, susto, se você cara. for o pior, nós vamos sortear os Eu vou piores. esquecer do Dizer âmbito- isso eu vou já é esquecer- bizarro. Eu vou esquecer E as do âmbito pessoas nem organizacional. saberem, Fazer- Todo mundo ser pego de surpresa. Eu Vamos imagino esquecer a do cena. âmbito Imagina a organizacional. Vamos falar dos nossos filhos. Quando você tem seu filho, ou você, quando ele está tirando notas boas, você o premia para que ele continue querendo tirar notas boas, ou você desce no chinelo, que é o Ou reforço negativo. Ou Não seja, existe. ele já não vai Não, você querer. tá falando de como você faz. Eu tô lhe dizendo como funciona encerrar, na psicologia. Como é que a gente está o nosso Não. tempo? Vamos encerrar por aí. Você acho é o que vai estímulo, é o ficar- reforço negativo e Vou até- positivo. Isso Não. é Acho que vou técnico, até não bater é. uma foto aqui. Acho que vou até bater uma foto. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu tô que entendendo o que você tá hora, falando. Naquele Eu tô momento, entendendo. naquele momento que ele colocou o abacaxi lá, Ó, certamente o que- ele estava buscando fazer Não, isso. o que você vai tá- dar certo. O que você tá Eu não tô falando, dizendo o que que vai você dar tá falando certo, vai dar de uma ação errada que talvez tenha sido por a motivação era certa, Não, vamos dizer ele assim, estava tentando utilizar uma a técnica. intenção era boa, uma técnica mas pra a ação fazer- foi errada. Eu entendo isso que você tá falando. Só que Mas assim, nem tudo funciona, né? só que qual é a observação que eu faço? Eu não sei se Carla concorda. Para quem está gerindo, pro mundo corporativo, sim. o cara não pode ter a desculpa de que ele testou, ele precisa conhecer essas rotinas antecipadamente antes de Perfeito. aplicá-las. É isso. Então, se Gente, o cara numa média numa Até grande porque não empresa, dá ele pra não errar, pode, né? ele não Olha, pode dizer, eu testei para ver se funcionava. Não, ele se tem que nós- ele tem que se estar nós não familiarizado com tivéssemos- Se nós não tivéssemos tipificação legal do assédio moral, a gente vem outro dia eu volto aqui para falar só de assédio, e aí a gente fala do assédio sexual. Mas se não tivesse tipificado o assédio moral, a gente permaneceria com um ambiente tóxico e permaneceria com as pessoas adoecendo. E se a gente não tivesse duas coisas, tipificado o assédio e identificado o que é a síndrome de esgotamento profissional, que o nome do burnout é síndrome de esgotamento profissional, que a gente tem que entender que uma coisa é o estresse, que é aquelas fontes estressoras fora do ambiente de trabalho. As fontes estressoras decorrentes do ambiente de trabalho, quando o indivíduo não encontra mais força de se recuperar, se nós não tivéssemos tipificado isso também, identificado como doença do trabalho, continuaríamos a ter um ambiente tóxico, doente, eu digo gente mais. adoecendo e sobrecarregando o nosso sistema previdenciário. Eu acho, eu não Que é tenho, outro fato eu não também. tenho os dados, Carla, mas eu acho que essa questão, por exemplo, do burnout começou um pouco mais a ser discutida depois daquele episódio da jornalista lá da Globo. Esqueci o nome Isabela dela Camargo? agora. Eu acho que Isabela Camargo. Pelo, Acho que pelo Isabela menos, Camargo- pelo menos que eu me lembre, foi o primeiro caso que eu vi ter projeção. Projeção. acho que assim, É óbvio que eu não transito nesse Claro, nesse nossa, meio. veja, a Isabela Camargo, a respeito, é uma colega que respeito bastante. Eu digo colega porque ela é uma colega de Mídia. de mídia. E ela é palestrante, né? Ela se tornou Aham. hoje uma das maiores palestrantes de saúde mental.
Sim, ela é responsável por tornar midiático essa questão. Mas já se vinha falando, já se vinha estudando esse conjunto de síndromes, mas a gente deve a ela, sim. Porque é importante essa visualização, Deve né? a ela Essa visibilidade. Porque as pessoas não estão aceitando também qualquer forma de se reportar. Porque assim, antigamente você via também crianças, o professor quando dava o castigo, botava uma orelha de burro, deixava... Na minha época, por exemplo, o professor mandava... Você ficou ajoelhado no milho? Não, no milho No cantinho da Mas eu parede? ficava Não no ficou? cantinho da parede, olhando assim para a parede. Hoje em dia, os pais não aceitam mais que você faça isso com seu filho. Eu deixar meu filho ali exposto na sala, porque é isso, porque é aquilo, porque não fez... Então, assim, hoje não está se aceitando mais aquele modelo de educação. Então, como também não se aceita esse modelo de condução de um gestor de empresa, Mas de um acho empresário. que isso é bom, né? Isso é porque assim, o cara claro. falou do negócio do assédio, se você, assim, a sensação que eu tenho é que se você abordar pessoas na rua e perguntar assim, o que você acha que é o assédio no trabalho? 80% ou mais vão relacionar com assédio sexual. Com o chefe tentando alguma coisa com a funcionária ou vice-versa. Mas ele foi né? primeiro, né? A primeira, assim, não. Essa discussão de assédio sem ser o assédio sexual, ela é um pouquinho mais recente. E a gente precisa discutir isso em algum momento, com mais intensidade, porque está tudo ligado, né? A pessoa que vive nesse ambiente de assédio, ela acelera o esgotamento. Mas é claro. Tudo acontece para ela de um jeito. Imagina, pensa a pobre dessas criaturas com os seus abacaxis. Pensa o nível de adoecimento, pensa o nível de decepção. A vergonha que ele estava passando ali. Imagina chegar no posto de trabalho e ter um abacaxi lá um dia, 2 dias, 3 dias. Além da vergonha, é louco isso. Tem que correr para conseguir que o abacaxi saia dali. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com call center em 2000. Já se vão aí 20 e poucos anos. De 2000 a 2002, 2003. Eu tive uma experiência que foi assim. Eu já entrei nessa empresa me estressando, porque... já entrei me estressando, era porque assim, o call center, você conhece bem, ele tem níveis, né? Ótimo. Então, por exemplo, nessa empresa, que não existe mais, mas era a maior empresa de cartão de crédito do Brasil, ela tinha, por exemplo, nível A, nível B, nível C... Então, nível A era desbloqueio, nível B era perda e roubo, só para eu tentar explicar para quem está em casa. O nível C era aquele atendimento mais padrão, que você ligava para pedir quanto você tinha de limite, qual era a sua fatura. O nível D já era um atendimento mais especializado e o nível E era a retenção, que era o setor de cancelamento, era um atendimento hiper especializado. Então, quem estava na retenção ganhava mais, era tido na empresa assim como os caras. O que a empresa? O que a empresa fez? Eu estava na retenção. Mas é isso que eu vou explicar agora. Ela precisava de gente no nível E, que era a retenção. Aí o que ela fez? Ela fez um recrutamento interno para saber quem do D, quem do C estava apto a migrar. Ela não identificou pessoas na quantidade que ela precisava. Então ela fez um recrutamento externo. Certo. Então, ela tinha lá 50 vagas, ela encontrou 20, um exemplo. Internamente, ela abriu 30 vagas externas. Nessas vagas foi que eu entrei. Certo. Então, quando eu entrei, eu era odiado pelo nível D, C. Porque todos... Eu era odiado. Porque todos... Eu não. Eu e os colegas que entraram comigo, porque eles entendiam que a gente roubou a vaga deles. Quando, na verdade, a gente só entrou no processo depois que eles foram reprovados para as vagas. Mas eles achavam que a gente era diferente. Então, assim, se eu tivesse do lado de alguém que era nível E, porque migrou do D, chegava alguém do C, cumprimentava essa pessoa e não me cumprimentava. Porque eu era o ladrão da vaga. Então, a gente já era submetido a esta situação todos os dias. Depois, os gestores internos, os supervisores de carreira, que foram supervisores que vieram lá do C, do D, eles olhavam para nós como ruins também. Ou seja, era um ambiente altamente competitivo. Tenso. Então, quando tenso por causa da competição. A supervisora que eu tinha não tinha esse problema. Mas eu presenciei em vários departamentos o próprio supervisor estimulando e beneficiando aquele que veio do D como se ele tivesse mais pertencimento. Certo. Então o ambiente era exatamente esse. Você tinha um ambiente com, sei lá, 1000 postos de trabalho posicionados um do lado do outro, e você tinha esse nível de competição interna numa atividade que falar com o cliente também era estressante. Sim. Então que o nível era muito doido. Então, quando foi que eu decidi sair de lá? Eu saí de lá
topo, porque eu estava indo já para o nível F, que era um nível de supervisão, meu nome já tinha sido indicado, mas eu saí porque eu estava chegando em casa, o telefone de casa tocava e eu atendia. Empresa tal, Carlos, boa tarde. Entende? Então, assim, sabe? Alguém vinha falar comigo, minha mãe vinha falar comigo, eu falava, aguarde um momento, por favor. Então, e já usava o gerúndio. Estou verificando, vou estar olhando. Então, assim, quando as minhas relações pessoais ficaram nesse nível, de peraí, a pessoa vinha falar comigo, tipo, o Júnior está falando comigo, eu vou dizer assim, eu dizer, Júnior, aguarde um momento, por favor, que eu já vou verificar a sua solicitação. Eu digo, não, peraí, eu preciso sair daqui. E a empresa não tinha, na época, uma política de olhar para isso como questão de saúde. Claro que não. Não tinha, nós estamos falando de 2000. Claro, estamos falando de 2000. Não tinha o mesmo. compliance era todo pensado para questões de assédio sexual, funcionário não podia namorar com funcionário, por exemplo. As questões eram muito ligadas a isso. Não se falava de saúde mental, de cuidar da mente, de cuidar da... Mas eu tô dizendo essa não coisa tinha. do xixi, não sei se lá era, mas até o horário do xixi você tinha 2 intervalos de 15 minutos que você tinha que usar para beber água, se alimentar, ir no banheiro e voltar. E se depois desse intervalo tivesse necessidade, você tinha que fazer nas suas calças. Era assim, porque você tinha que aproveitar os seus 15 minutos. Eu vejo hoje isso muito mais humanizado, talvez porque a referência anterior era muito ruim. Com certeza. Né? A gente acha mais. Eu ainda acho que call center é uma atividade estressante. Vamos. Mas em comparação a antes... eu dei esse exemplo. Essa leitura está muito melhor. Só que o que eu acho que falta? Até porque a gente já está caminhando para o final. Né? No finalzinho, eu queria só fazer um comentário que eu queria... Você vai fazer, tranquilo. A camiseta que eu tô vestindo. O que eu acho que é importante? Não em todos os segmentos. E aí eu acho que todos têm que se envolver. Tanto as instituições que nós falamos, né? Sebrae, Senai, como todas as instituições, todas. Nós precisamos promover cada vez mais essa discussão com mais intensidade, mais periodicidade dentro dos ambientes de empresa. Perfeito. E ir para as ruas, como eu disse. Praça e Janeiro Branco. E se não, é importante a gente vir agora Setembro Amarelo. E é o caso de começar a se pensar, é o caso de se pensar, começar a incluir essas questões, inclusive, nos currículos escolares. Com certeza. Opa, você dá um corte aí. Eu acho que os currículos escolares, porque tem escola que fala assim, inclusive, isso está mais na rede particular, né? Mas tem escolas que falam assim, nós temos aqui a disciplina empreendedorismo. Aí quando você vai olhar o que é ensinando ao negócio, ao pequeno negócio. Mas saúde mental não fala, então isso tem que estar nos currículos escolares, urgente, a saúde mental do trabalhador, tanto de quem gera o emprego como de quem é empregado. Eu fazer um comentário também. De quem faz corre ao mega empresário, precisa estar. De falar, mas lembrei não me deixem de falar da camiseta. Não, você vai falar, aqui dá tempo de tudo. Aqui dá tempo de tudo. Eu não sei se vocês já perceberam, agora existe um novo momento também, uma pauta que está se pensando em redução do tempo de trabalho. Sim, ou seja, eu falei, lembra a hora que eu falei da nova... A semana de 4 dias e tal. Essa geração isso já acontece em outros países. Sim. Hoje você já tem, acho que na França, tem uma TikToker que ela é uma menina da geração Z e ela defende isso, ela defende horas de trabalho dia, horas de trabalho semanais. E a gente está caminhando para isso. Não só por conta da saúde mental também, por causa do já vi que a gente vai ter que marcar com Carla um outro dia para falar de um monte de outras questões. Sim, fala da camisa. O que está escrito aqui na minha camisa? Deixa eu ver. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje, amanhã. Não. Deixa eu ver. Pelo que você faz hoje. Não amanhã. Sim. Então, assim, durante muito tempo, eu era chamada justamente para falar sobre a questão, sobre o futurismo, né? Sobre o que vem amanhã, as tendências. Então, assim, eu estudei, eu respeito muitos futuristas. Só que justamente focado nessa questão desse país altamente ansioso, eu decidi me concentrar no aqui e no agora. E aí, assim, eu comecei a desenvolver toda uma gama de produtos, e quando eu falo produtos são palestras, para justamente foco. Como você trabalha o foco. E tem, inclusive, uma palestra que eu tive que usar até uma terminologia bem baiana, que é bora, né? Bora fazer aqui e agora. Então, assim, eu tenho trabalhado a capacidade de você focar no presente e no aqui e no agora, como forma, inclusive, de reduzir o estresse e a ansiedade. Porque, assim, a gente termina o passado, termina fazendo com que você adoeça
para o lado da depressão, da culpa daquelas coisas que você não fez. O amanhã te leva para aquela extrema ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou atingir? Será que eu serei capaz? E aí, tá aqui, ó, o aqui e o agora. A tendência tá aqui. A tendência virou oportunidade. Ela tá batendo na tua porta. E tu estás naquela preocupação com o que vai fazer amanhã ou com o que tu deixou de fazer. Então, eu fiz questão de vir com essa camiseta, porque eu vesti essa camiseta. 2024 eu lancei essa linha de trabalho, né? Claro que com pesquisa, com muito fundamento, para mostrar que do corre ao grande empreendedorismo é importante trabalharmos o aqui e o agora. E isso ajuda a reduzir muita ansiedade e aumenta a produtividade. Carla, suas redes que a gente não falou até agora. Então, Instagram é estourado, né? Instagram é onde realmente eu estou mais presente, que é Palestrante Carla Galo. @ Palestrante Carla Galo é a que eu tenho mais, que eu sou mais ativa. Movimentação. É que tem mais movimentação. O Facebook continua aí, porque a gente tem um número grande, né, de pessoas. O meu YouTube não está legal ainda, eu até quero, uma das metas da minha parceria com a Norte Studio. Vocês conhecem a Norte Studio? Norte Studio. Vocês conhecem a Norte Studio? Incrível, incrível. É um estúdio bem montado, né, aqui na região. Incrível. Uma das ideias é justamente que... É onde acontece o Boys aqui, Que coisa incrível! Que coincidência para você que está assistindo. E quer montar o seu próprio podcast. Você que está assistindo e quer montar o seu podcast. Você que está assistindo, que ainda não tem um canal do YouTube ativo como Carla Galo, justamente eu estou pensando, já estou com ele desenhado, né? O meu canal, eu tenho um canal lá. Você vai entrar no meu YouTube e você vai ver Carla Galo tem um canal onde tem vários pedacinhos de palestras minhas, né? Mas eu estou com uma ideia já do canal, enquanto canal, seguindo a linha do meu Insta, e a ideia, inclusive, de lançar o produto digital vai ser concomitante, né? Legal. E vai ser muito essa questão do reforço do YouTube. Aliás, aproveitando, vou falar olhando para a câmera. Você que precisa desenvolver qualquer demanda audiovisual, a Norte Studios tem toda a estrutura para você em todos os sentidos, não é só podcast não. Para desenvolver produtos digitais, para fazer tudo nas suas redes sociais. Acesse lá Norte Studios no Instagram e você vai ter a informação lá. Show de bola. Eu queria falar também uma coisa, porque sobrinho quando falou, a gente precisaria de mais um podcast aqui para falar. Tem muitas coisas assim, eu queria falar sobre um assunto que é hiper polêmico e atual, né, que é a questão do coaching, que falar do coaching relacionado às palestras. Mas como é que fala sobre isso? Tem que marcar outro dia, tem que ver a agenda de Carla e marcar outro dia. Eu acho assim, inclusive delicado, né? Porque daí seria legal ter um coach junto e pode gerar maior polêmica. O velho Mike, que já esteve aqui com a gente, podia estar. Vamos marcar um dia, a gente ver a agenda de Carla aí, um dia que ela não estiver viajando pelo Brasil, e ela vai ver um dia para estar com a gente aqui discutindo isso. Olha, foi um prazer te conhecer. Você gostou? Foi legal, né? Tu és uma pessoa, assim, de uma simpatia. Obrigado. E radiante. Júnior, eu já conhecia, né? É uma pessoa muito querida, muito simpática, um homem de muita fé, né? Amém. Acho que a gente tem essa conexão aí. Eu sempre digo, não importa qual é a fé, a gente percebe pessoas que têm fé, que são pessoas que entendem que elas não podem andar sozinhas, né? Mas que também não podem abandonar a ciência, que as coisas andam juntas. Júnior, tirando os defeitos, ele só tem qualidade. Tirando os defeitos, só tem qualidade. Carla, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter vindo aqui no Boys. O que a gente busca isso aqui são pessoas diferenciadas, diferentes, histórias marcantes, histórias de vida como a sua. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E a casa é sua. Muito obrigada. Está convidada aqui sempre para poder estar aqui conosco. Beleza, agradecer também a quem acompanhou a gente através do nosso canal no YouTube. Segue também lá no Instagram, Boys Podcast Oficial, para você seguir e ver as próximas entrevistas. E sugestões, né? E sugestão também, você sugerir pessoas. Muitas das nossas entrevistas foram sugeridas pelo pessoal que acompanha a gente. Então, para você seguir também.
e fazer o convite oficial, que eu já fiz informal, mas vou fazer o convite oficial. Presidente Fábio Mota, o senhor está convidado, você tem que vir aqui. Eu sou Bahia, viu? Não, mas Emerson Ferretti também está convidado. Tá. Ele vem, se quiser vir também. Tem que começar a falar mais de novo sobre a questão do assédio, voltar a falar da questão do assédio, aí no caso das mulheres no futebol. É um tema aí que a gente pode voltar a falar. E aí, assim, desculpa, mas o meu Bahia... Você é Bahia? Ele é... Você vê que nem... Você vê que não dá pra ser 100%, né, velho? Bahia, ele tá bem mais avançado até nessa da questão. Gaúcha é Bahia. Não dá pra ser... Bahia é o mundo. Não, é porque eu era tricolor. Sou tricolor lá, cada vez menos. Tu é Grêmio lá, né? É. Mas acho que a gente tem que voltar a falar. Houve, assim, o Bahia avançou bastante. O Bahia, desculpa aí a área do Vitória, mas o Bahia avançou bastante nessa questão da mulher dentro do campo e da proteção da mulher. Eu acho que a gente tem que criar hoje, assim como os bares criaram protocolo, né? Tem um protocolo sobre assédio nos bares, está na hora de criar um protocolo sobre assédio dentro do campo, porque estádio. Assim, do estádio, né? Desculpa, falei do campo, dentro do estádio. Porque como o estádio, a gente vê como o problema maior ainda da violência, e né, termina acontecendo, a gente esquece disso. Está na hora dos times se unirem, os times grandes se unirem, e a gente criar um protocolo de ação para assédio dentro de estádio. Boa pauta para a gente discutir com o Fábio Mota e com o Emerson Ferretti. Um abraço para você que acompanhou a gente até agora, está com a gente, segue nas redes sociais, até o próximo episódio, que você só vai saber quem é se você acessar o nosso Instagram. Valeu, galera. Valeu. Grande abraço.